Tudo bem, pessoal. Hoje entraremos no capítulo 9. Este é um capítulo muito bom, um dos meus favoritos. É fácil de navegar e há muitas informações, mas é como os documentos e contratos do AIA. Você geralmente procura por registros de data e hora, como datas em que as coisas precisam ser entregues, quando você precisa arquivar coisas assim. Então, na maioria das vezes, se você receber uma pergunta deste capítulo, vai ser sobre quanto tempo você tem ou em que dia precisa protocolar, coisas desse tipo. Mais uma vez, se vocês quiserem ser adicionados ao grupo do WhatsApp, já temos mais de 20 membros no grupo. É de graça. É só mandar uma mensagem para o número que está aí embaixo nos comentários e eu te adiciono ao grupo. Tem muita gente conversando lá, falando sobre a prova. Já tem algumas pessoas que já passaram, então é muito bom. E eu estou trabalhando em um curso agora que provavelmente vou lançar antes do final de, espero eu, julho, que vai abordar como passar em toda a prova de negócios e finanças. Então fiquem de olho nisso. Ah, talvez você esteja assistindo esse vídeo mais pra frente, e eu já tenha colocado o link na descrição, então é só dar uma olhada lá. Então vamos lá. Leis de direito de retenção na construção civil. Aqui está o índice. É isso que eu destaquei ali. Bem ali. Certo, na primeira página, não tenho nada destacado. A segunda página. O que é um direito de retenção na construção? Um direito de retenção na construção é uma reivindicação ou encargo sobre um imóvel e suas melhorias para garantir uma dívida contraída para a melhoria desse imóvel. O primeiro elemento de um direito de retenção na construção é uma dívida contraída para melhorar o imóvel. O segundo elemento de um direito de retenção na construção é o cumprimento dos procedimentos. Preciso de uma licença? Licença do titular do direito de retenção. Certo, bem aqui. A falta de licença torna o contrato nulo desde o início. Nenhum direito de retenção existirá a menos que o empreiteiro profissional, subempreiteiro ou subsubempreiteiro possua a licença exigida. Portanto, se você estiver trabalhando sem licença, não tem direito de ser titular de um direito de retenção. A menos que. Eu sei que se você for um trabalhador contratado por uma empresa licenciada, você tem direito a isso. Existem algumas pessoas que não têm licença, mas que na verdade têm direito a ela. Não sei por que diz isso, mas sim. São necessárias regras especiais para aviso de construção residencial. Um proprietário e um empreiteiro. O texto a seguir, em letra maiúscula, em negrito e como mínimo 12 pontos, será digitado na primeira página. Então isso tem que estar no contrato. Ok. Propriedade de pessoa casada. Se o imóvel melhorado for de propriedade de uma ou ambas as pessoas casadas, e o contrato com o contratante direto for assinado por apenas uma delas, uma das duas, e o casal não estiver separado e vivendo separado, existem direitos de penhor sobre o imóvel. A única exceção é se o cônjuge não signatário entregar ao contratante e registrar no cartório um aviso de sua objeção dentro de 10 dias após tomar conhecimento do contrato. Exceções para contratos diretos pequenos. Se for de $2.500 ou menos, então a única pessoa que tem direito ao penhor é o empreiteiro. Um sistema de ar-condicionado, VAC, é de $7.500 ou menos. Não é necessário aviso de início de obra. O que é um aviso de início de obra? Você precisa saber o que é o aviso de início de obra. Isso é importante. Bem aqui, então apenas leia isso aqui. Obrigação de registrar e afixar o aviso de início de obra. Se não houver financiamento para a construção, então o proprietário tem o dever de registrar o aviso de início de obra nos registros públicos do condado onde o imóvel está sendo melhorado, antes do início dos trabalhos no imóvel, mas não mais de 90 dias antes do início das obras no local. Se houver um financiamento para a construção, a responsabilidade de registrar o aviso de início de obra é do financiador. O proprietário é obrigado a fixar uma cópia do aviso de início de obra no local da obra,
independentemente de quem registra o aviso de início de obra. Então, você vê o tempo todo, para o aviso de início de obra. Normalmente eles apenas mandam um tabelião até a casa de alguém para assinar o aviso de início de obra. Prazo para registrar o aviso de início de obra. Então, aqui eu destaquei e sublinhei isso. Então é importante. O aviso de início deve ser registrado antes do início da construção, mas não antes de 90 dias antes do início da construção. Afirmou isso aqui também. OT. Dever de manter o aviso de início em vigor durante todo o período de trabalho. O aviso de início tem um espaço no parágrafo 9 do formulário para data de expiração. Então vamos ver. Parágrafo 9. Aviso de data de expiração de início aqui, para que você possa vê-lo. É disso que eles estão falando. Se nenhuma data for preenchida, então a data será um ano a partir da data em que o aviso de início for registrado. Um aviso de início pode ser alterado antes de expirar para estender a data de expiração. Então, uma pergunta que você pode receber é: se o aviso de início está expirando, você precisa registrar um novo aviso de início? Não, não precisa. Você só precisa alterá-lo. Então você só faz um novo período de vigência. Se não houver um período de vigência colocado nesse parágrafo, então o aviso de início é válido por um ano a partir da data do registro. Se um aviso de início estiver prestes a expirar e o trabalho ainda estiver em andamento, o proprietário deve alterar o aviso de início. No caso de não haver fundos suficientes do valor do contrato para pagar todos os ônus válidos, os ônus que se vinculam ao mesmo tempo têm prioridade na seguinte ordem. Então, isso determina quem recebe primeiro quando um ônus é pago. Os ônus dos trabalhadores, os ônus de todos os outros exceto o empreiteiro, e o ônus do empreiteiro. Então, como empreiteiro, você tem toda a responsabilidade, toda a obrigação, e vai ser a última pessoa a receber. Ótimo, né? É maravilhoso. Um titular de ônus é definido como. Leia isso algumas vezes para entender o que é um titular de ônus e se você é um titular de ônus. Então, um empreiteiro, um subempreiteiro, um subsubempreiteiro, um trabalhador, um fornecedor de materiais ou fornecedor de materiais que contrata para fornecer materiais ao proprietário, empreiteiro, subempreiteiro, subempreiteiro, entrega diretamente no local ou vende para entrega direta no local, ou que fabrica materiais especialmente para a obra, não sendo facilmente utilizáveis em outro lugar, não executa nenhum trabalho na instalação ou um profissional titular de ônus, arquiteto. Engenheiro, arquiteto paisagista, designer de interiores, ou topógrafo e cartógrafo. A lista a seguir descreve os titulares de ônus apropriados. Empreiteiro ou fornecedor de materiais vendendo ao proprietário. Subempreiteiro ou fornecedor de materiais vendendo ao empreiteiro. Subempreiteiro ou fornecedor de materiais vendendo ao subempreiteiro. Fornecedor de materiais vendendo ao subempreiteiro. Trabalhador executando trabalho na obra para proprietário, empreiteiro, subempreiteiro ou subempreiteiro. Titular de ônus profissional trabalhando para proprietário, empreiteiro, subempreiteiro, subempreiteiro. Então, observe que um fornecedor de materiais vendendo para outro fornecedor de materiais não é um titular de ônus. Observe que um subempreiteiro não é um titular de ônus. Portanto, se você foi contratado e foi contratado por outro subempreiteiro na obra, você não tem direito a ônus. Então talvez você devesse parar de aceitar esses trabalhos. Não sei. Certo. Melhoria de propriedade imobiliária. Preciso entregar um aviso ao proprietário? A Lei de ônus de construção prevê um formulário de aviso ao proprietário. Um aviso ao proprietário deve conter as informações nos formulários estabelecidos abaixo e, especificamente, deve incluir os avisos legais obrigatórios. O formulário legal para o aviso está impresso abaixo. É muito importante usar um formulário.
Os requerentes não privados devem cumprir a finalidade da notificação ao proprietário. A notificação ao proprietário tem duas finalidades. Ela concede ao remetente da notificação o direito de participar dos pagamentos do proprietário após o recebimento da notificação, mesmo que o remetente da notificação ao proprietário não tenha um contrato direto com o proprietário. Ok. Tempo. Bem aqui. O que eu estava dizendo também. Se você não tem um contrato direto com o proprietário deve receber a notificação ao proprietário, com uma cópia para cada pessoa na cadeia de contratos entre o seu cliente e o proprietário, não mais tarde do que o mais cedo dos seguintes prazos: 45 dias a partir do primeiro trabalho do credor no local. E então tem a primeira entrega de materiais. Isso é explicado para cada pessoa. Antes do momento em que o proprietário faz o pagamento final com base em uma declaração final do empreiteiro, mesmo que seja antes de 45 dias do primeiro trabalho ou entrega de materiais pelo credor, ou se você for um subempreiteiro, um fornecedor de materiais, ou um subempreiteiro ou fornecedor de materiais para um subempreiteiro, então antes do momento em que o subempreiteiro acima do credor tenha sido pago integralmente. Observe que um requerente não privativo não tem direitos de penhor até que ele ou ela entregue o aviso ao proprietário. Bem ali. Não há direitos de penhor até que ele ou ela notifique o proprietário. Se você estiver em contrato privado com o proprietário, ele não precisa receber uma notificação de que você está trabalhando no imóvel. Então, o que é uma privacidade? Privacidade. No contexto da lei de penhor, muitas vezes se ouve o termo jurídico privacidade. Isso é uma abreviação de privacidade contratual. O que isso significa? Privacidade contratual foi definida como a conexão ou relação que existe entre duas ou mais partes contratantes. Se A contrata com B e B contrata com C, existe privacidade entre A e B e entre B e C. Não existe privacidade entre A e C. Ok. Leis de penhora de construção, entrega real, entrega por transportadora comum. Certo, lançamentos através de um tempo determinado. Esta é a liberação que libera todos os direitos de penhor até a data indicada na liberação. Então é nessa hora que eles pagam o penhor e você pode emitir uma quitação. Liberação de quantia específica. Por meio deste, libera seu ônus no valor de, e então você coloca o valor. Reivindicação de penhor. Isso também é muito importante. A reivindicação de penhor é o documento que é registrado em cartório como aviso público ao mundo da reivindicação do credor sobre o imóvel. A reivindicação de penhor está descrita no Estatuto da Flórida 713.08. Observe o seguinte sobre o formulário de reivindicação de penhor. Então, certifique-se de ler isso e entender. Então, essa é a parte importante aqui. A reivindicação de penhor deve ser registrada no condado. O condado, muito específico. Diz o condado, onde o imóvel melhorado está localizado, não mais que 90 dias após o último trabalho. No caso de alguém trabalhando sob um empreiteiro que foi demitido, o penhor deve ser registrado dentro de 90 dias da rescisão do empreiteiro, se isso ocorrer antes dos 90 dias do último trabalho. Então, eles podem te perguntar: onde você registra a reivindicação de penhor? Você registra no condado. E em até 90 dias após o último trabalho. Entregue uma cópia da reivindicação de penhor ao proprietário. A reivindicação de penhor ao proprietário deve ser feita em até 15 dias após o registro. O proprietário pode alegar uma defesa caso sofra prejuízos por não ter recebido a cópia da reivindicação de penhor dentro desses 15 dias após o registro. Então, eu compro e vendo casas, e lido com imóveis para aluguel o tempo todo, e essas coisas são muito importantes. Então, se você estiver despejando alguém de uma casa,
você tem que dar a essa pessoa um aviso prévio de 60 dias para ela deixar a casa. Se você não puder provar que enviou isso em 60 dias, então não tem caso. Então, enviar esses 15 dias de gravação é realmente muito importante. Então, é algo que você precisa saber. Uma reivindicação de privilégio de penhor é válida por 1 ano a partir da data em que é registrada. Ok. Prorrogar a vida útil do penhor. Reivindicação do penhor. O proprietário pode reduzir o prazo para execução da reivindicação de penhor registrando um aviso de contestação de penhor. Certo. Se o credor pignoratício não entrar com uma ação judicial para fazer cumprir o penhor dentro de 60 dias da data em que o escrivão do tribunal certifica e do aviso de contestação do penhor de que uma cópia foi entregue ao credor pignoratício, os direitos de penhor são perdidos. Ok. Solicite ao proprietário uma lista de submarinos e fornecedores. Um proprietário pode solicitar por escrito a um contratante uma lista de todos os subcontratados e fornecedores que têm contrato com o contratante em relação ao projeto do proprietário. O contratante deve, dentro de 10 dias após o recebimento da solicitação por escrito do proprietário, fornecer ao proprietário do imóvel uma lista dos subcontratados e fornecedores que têm contrato direto com o contratante na data em que a solicitação for recebida pelo contratante. Declaração de pagamento final do contratante. O Estatuto diz que o contratante deve, em qualquer caso, fornecer ao proprietário uma declaração final do contratante no máximo 5 dias antes do contrato ser protocolado e a ação ser movida para fazer valer o privilégio do contratante. Certo. Retomando os materiais. Se você instalar, depois de instalados, não poderá desinstalá-los para levá-los de volta. Milímetros. Depois que uma reivindicação de privilégio de penhor for registrada e resolvida por um pagamento ou acordo, o documento adequado a ser entregue e registrado nos registros públicos é uma súplica de privilégio de penhor. Certo. Sou o valor das fianças de transferência de garantia, 100% do valor da garantia mais juros na taxa legal por 3 anos, mais o maior valor entre 1.000 ou 25% do valor da garantia para custos e honorários advocatícios. Então esta será uma questão de matemática para vocês. Eu vou fazer um vídeo separado ou isso estará no curso explicando exatamente como fazer essa conta. Então, aqui novamente, uma vez que o penhor foi transferido para a fiança, o Tribunal de Circuito Estadual, mais uma vez, eles estão dizendo onde isso vai acontecer. Não o Tribunal do Condado pode ter jurisdição exclusiva sobre uma ação para buscar o pagamento da fiança de transferência de penhor. O Tribunal de Circuito Estadual tem jurisdição para aumentar ou reduzir a fiança com base em circunstâncias que justifiquem o aumento ou a redução da fiança. O que é uma fiança de pagamento? Existem 3 partes em uma fiança de pagamento. Há um credor, o principal e o fiador. Já aprendemos isso. Se vocês se lembram, eu acho. Que capítulo é esse? Acho que é o capítulo 3, deixe-me ver. Acho que é o capítulo 3 ou 4 CH, estou em branco agora. 2 outras classes de pessoas que são diretamente afetadas pelo título de pagamento. Esses são requerentes de fiança de pagamento. Tipo de títulos: direito consuetudinário. Títulos de direito são títulos que não são definidos por nenhum estatuto, mas são interpretados de acordo com seus termos sob o direito consuetudinário. Ok, a Lei Miller. Os contratantes da maioria dos projetos de obras públicas federais são obrigados por lei federal a pagar fianças de pós-pagamento e execução. A lei federal que exige isso é chamada de Lei Miller. Títulos da pequena Lei Miller.
Empreiteiros em projetos de construção de obras públicas para qualquer estado, condado, município ou outra autoridade pública, exceto o Departamento de Transportes, com valor superior a 200 mil, são obrigados a apresentar fianças de pagamento e de execução. Deixe-me verificar cuidadosamente se eu tenho mais alguma coisa para adicionar ou se há algo mais que eu precise considerar neste momento. Ok, aqui está o capítulo 713. Mais uma vez, eles meio que resumem este capítulo no início do capítulo 9. Então vamos apenas passar pelo que está aqui, se eu tiver destacado. Certo, ônus por serviços profissionais, eu tenho com o contrato direto bem aqui. Ônus de pessoas sem vínculo direto de propriedade ou pagamentos. Quero dizer, percebemos que o aviso deve ser entregue antes de iniciar ou, no máximo, 45 dias após o início do fornecimento de sua mão de obra, serviços ou materiais, mas em qualquer caso antes da data do desembolso do proprietário. Ok, mais uma vez, isso também estava ali, e determinar os valores pelos quais os ônus entre os credores e reclamantes sob um contrato direto deverão ser pagos ao proprietário ou autorizados pelo tribunal, dentro do valor total fixado pelo contratante direto conforme as disposições desta seção. O proprietário ou o tribunal deverá pagar ou autorizar tais ônus na seguinte ordem. Mais uma vez, isso estava no início. Sim, a reivindicação de ônus deve ser registrada no cartório do escrivão. Bem aqui, a reivindicação de ônus deve ser registrada no cartório do escrivão. Muito importante. Destaque isso. Certo. Aviso de início de obra. Um aviso de início de obra deve ser registrado e afixado no local da obra antes da primeira inspeção. Sublinhe isso também. Certo. Duração do pagamento do ônus. Um ônus previsto por esta parte não permanece por um período superior a 1 ano após o registro da reivindicação de ônus ou 1 ano após o seu registro. Caução de pagamento. Uma cópia da caução deve ser anexada ao aviso de início de obra quando o aviso de início de obra for registrado. Certo. Medidas em caso de fraude ou conluio. Qualquer pessoa que, intencionalmente, registre um ônus fraudulento conforme definido nesta seção comete um crime de terceiro grau. Dinheiro recebido para melhorias em bens móveis, penalidades por uso indevido. Bem aqui eles têm todos os valores. Você pode simplesmente sublinhar isso. Tudo bem, aqui está o capítulo 9. Vamos agora para o capítulo 10, Gerenciamento de projetos. Vamos fazê-lo.